E aí, eu queria perguntar para você, né? Para vocês, Flávio e Piperno, sobre essas atuações individuais, né, que eu falei aqui. O Wesley hoje eu achei um monstro. Cara, o Wesley, ele foi desejado pelo mercado europeu. Esse moleque lapidado do jeito que ele tá sendo pelo Felipe Luiz, porque quase que o Tite jogou a carreira dele no lixo, é aquele retranqueiro, botando o Varela, que não apoia nem defende. Essa é a verdade. O Varela é fraco. E era o titular absoluto do Tite. O Felipe Luiz, ele recupera o Wesley, que é um garoto que tem talento. O Atalanta não queria levar o cara à toa. O Atalanta com o time forte que tem. E o Wesley, ele se reergue com a chegada do Felipe Luiz. Tem o Léo Ortiz, que o Tite, com a sua mentalidade, meritocracia. O cara contrata o Léo Ortiz e nunca botou o Léo Ortiz para jogar na posição dele. Nunca! Quando o Léo Ortiz jogava com o Tite, era como volante. Só jogou como zagueiro, se eu não me engano, 2 jogos, porque tinha zagueiro lesionado ou em seleção brasileira. Ou seja, 2 que o Felipe Luiz recupera. O Gerson, que é um monstro, na minha opinião, hoje no futebol brasileiro, e quem sabe, mas aí não é definitivo, vai que ele recupera o Gabigol. Qual a importância, na opinião de vocês, do Felipe Luiz para esses jogadores? Porque, eu repito, o Léo Ortiz teve o erro ridículo, mas estava muito bem no jogo. O que vocês acham desses jogadores? O Wesley, Léo Ortiz, Gabigol e Gerson, se vocês concordam que eles foram os destaques, e a importância do Felipe Luiz para a evolução desses caras dentro de campo. Olha, Pilhado, é um começo de trabalho e acho que qualquer avaliação é muito precoce. O time melhorou, o time está correndo mais, está mais solto, mais dinâmico, mais agressivo e, claro, as individualidades acabam pesando, como a gente está vendo, né? O Gerson, que hoje não foi tão brilhante quanto normalmente voltou a jogar um bom futebol. O Wesley sempre foi um bom jogador, o problema é que ele ia e não conseguia voltar. Hoje, no primeiro tempo, a cobertura foi bem feita. No segundo tempo já nem tanto, mas mesmo assim, ele que recupera a bola, que toca para o Alcaraz para o 3º gol. Então, as ideias elas vão sendo colocadas, né? Acho muito precoce você ter o Felipe Luiz é isso e aquilo, mas ele começa muito bem, ele faz um trabalho muito interessante, tá agradável ver o Flamengo jogar. E aí, não por coincidência, os jogos do Flamengo começam a ser agradáveis, ele obriga o adversário a jogar um bom futebol, né? Então você vê o jogo do Flamengo, você gosta do jogo, que era o que acontecia com o Felipe Luiz, aquele time que faz o adversário jogar também, ele obriga o outro a jogar. Isso me agrada muito, ver esse tipo de jogo, quando um time propõe jogo e obriga o outro a ir junto. E foi o que aconteceu na quarta-feira, no jogo do Internacional, e hoje outra vez. É o Flamengo propondo o jogo e obrigando o adversário a acompanhar. E isso é um mérito indiscutível do Felipe Luiz. Claramente, é um toque dele no time. Piperno. E não só concordo, Flávio, como eu estava até conversando durante o jogo com o Vampeta, foi até bom tocar nesse assunto, porque eu conversava com o Vamp sobre a Atalanta, que é um técnico da Europa, um deles que eu mais gosto de ver jogar. E o Wesley, que quase foi Hoje meteu 3-0 no Napoli em Nápoles. É um time que está voando, o time que mais faz gols na Itália já há vários anos. E o Wesley, né, que eles queriam levar, no momento em que o Wesley era muito criticado aqui, assim, 110% dos torcedores do Flamengo naquele momento falavam, pô, por essa grana eu levo o Wesley lá para o aeroporto, entrego e tal. Mas o Gasperini, o técnico da Atalanta, ele adora esse tipo de lateral que tem essa vocação ofensiva, cara agressivo, né? Enfim, o cara que joga em cima do adversário o tempo todo, que é muito a característica desse garoto, e é um jogador jovem ainda. Então imagina ele, um jovem, indo trabalhar com um técnico extremamente competente que certamente ia transformá-lo num jogador ainda melhor. Então é óbvio que esse tipo de jogador interessa aquela proposta de jogo. Então, num Flamengo mais agressivo, a tendência é ele jogar mais. Ah, mas pô, pode acontecer nas costas. Bom, pode acontecer nas costas, já é uma preocupação que o técnico tem que ter, né? Qual é a cobertura que vai ter para isso? Então, eu acho que em relação a isso, alguns jogadores do Flamengo realmente eles estão jogando melhor, até porque eles estão jogando mais dentro das características deles.
O Gerson, que eu elogiei faz muito tempo, para mim o Gerson é o jogador mais completo de meio campo aqui do futebol brasileiro, porque o Gerson não é aquele jogador de meio campo de uma função só que a gente está muito acostumado a ver. Ele joga em todas de meio campo. O Scarpa, por exemplo, e o Rafael Veiga, eles são aquele tipo de meia que eu chamo o meia segmentado. Um outro tipo que o futebol brasileiro inventou. É aquele meia muito bom, técnico e tal, mas ele só consegue jogar naquele pedacinho de campo. Se você inverter o cara de lado, ele não consegue mais. Ele não cria mais nenhuma jogada. O Gerson não. O Gerson é um jogador que circula. Até outro dia, o Gerson era um jogador que caía pelo lado esquerdo, depois virou um atacante pela direita, depois virou um armador pelo meio. O Gerson joga em todos. Em todas. Por isso que eu acho assim, que o meio-campo de seleção brasileira tem que começar pelo Gerson e depois nós vamos encaixar os outros dois. Exatamente. É o que eu falo sempre aqui, Vamp, e eu vou perguntar para você, porque eu falei isso outro dia, né, que parecia loucura, mas quase todos vocês concordaram. Para mim, hoje, o Gerson tem que ser titular absoluto da seleção brasileira. Por quê? Porque, para mim, hoje, o Gerson é o melhor volante brasileiro no mundo. Pronto! Para mim é que se dane se ele joga ou não na Europa. O Gerson hoje é melhor que o Paquetá. O Gerson hoje é melhor que o Bruno Guimarães. Que o Bruno Guimarães. O Gerson hoje é melhor que o André. O Gerson hoje é melhor que o João Gomes. O Gerson hoje é o melhor volante brasileiro jogando no mundo. Não interessa se ele está ou não jogando no Brasil. A forma que o Gerson joga. Hoje no Flamengo, tomando bola, dominando. É impressionante. Quando o Flamengo está desesperado, joga nele que ele vai parar a bola. Ele vai achar alguém. Ele lidera o time. É um capitão e é um dos jogadores de mais qualidade hoje no futebol brasileiro, Vamp. Para mim, só atrás do Luiz Henrique e do Estevão, hoje no futebol brasileiro, velho Vamp. E você é dessa posição. Quais as virtudes que você vê no futebol do Gerson e por que ele teve essa retomada, na sua opinião? Você vê que a carreira do Gerson, né? Vai para Roma, né, Bruno? Sim. Vai para Roma, depois volta. Tá bem aqui no Brasil. O São Paulo leva ele. Leva para o Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Termina em segundo colocado lá no Campeonato Francês. Chega um treinador, São Paulo sai, chega um treinador novo. O Gerson estava bem. Ia jogar a Liga dos Campeões. Tem um problema com o treinador e o Flamengo repatria ele e compra ele de volta, né? E poderia ter tido mais oportunidade na seleção com o Tite. O Dorival agora está dando essa oportunidade. Teve a convocação agora, vai ter Brasil e Venezuela, depois Brasil e Uruguai. E certeza que o Gerson vai ser titular da seleção brasileira. Né? Jogou bem nas últimas convocações. Você que é um campeonismo, você não acha que a medalha da Copa do Brasil, se o Flamengo ganhar, tem que ir pro Tite de treinador? Porque ele teve mais jogos dirigindo o time. Tem isso também, né? Ah, meu Deus. Tem... Ó. O juiz é o quê? Só a final? Semifinal. Tem semifinal e final. 4. Tite, mais jogos, velho. O Flávio aí, Viga. O Tite não quer medalha, não, Flávio? Tem gente que gosta de máquina, de robô, de inteligência artificial, de Excel, planilha. Eu respeito. Mas é um time completamente diferente. Não dá nem pra comparar. Ó, a gente vai falar, né? É o Flávio Prado, esse tonto, né? Como ele é Não, tonto. mas tem uma lógica aí, Tico, porque... Que lógica? Tem uma lógica aí porque o Abel Ferreira, o Abel foi campeão da Libertadores e dirigiu o time só um jogo a mais do que o Luxemburgo. Tá bom, meu amigão. E outra Mas coisa, tá falando... o Tite deu a medalha dele pro cara do Nova Iguaçu. do Nova Iguaçu. Então o Filipe Luiz tem que ser gentil também com ele. Ó, E trouxe o Carlinhos. Eu vou ser sincero porque eu não sou frouxo. Pra mim, o Tite vai ser campeão da Copa do Brasil. Claro que vai. Óbvio que vai. Ele classificou o Flamengo até ali a semifinal. Agora, a Libertadores e o Brasileiro que ele fez me permitem chamar o trabalho dele de patético. Patético. Ele quase perdeu uma vaga em grupo de Libertadores pro Palestino. Não dá pra levar a sério, não dá. Ele levou 3 bolas na trave do Bolívar. Era pra ele ter sido eliminado pelo Bolívar. E ele foi eliminado pelo Peñarol. Ele teve uma Libertadores fácil, que ele foi péssimo.
e focando na Libertadores. Agora, ô Bruno Prado, e o Atlético, hein? É o time do Eu Acredito, a torcida do Atlético comemorou muito esse gol achado pelo Allan Kardec. E outra, dá para questionar, Bruno, o segundo tempo do Flamengo ou é normal o time cair depois de correr tanto, pressionar tanto, até ali pelo menos os 15 minutos do segundo tempo? Acho que foi normal. O Atlético ia ter que jogar um pouco na segunda etapa. É difícil você dominar um jogo por 90 minutos contra um adversário que é equilibrado ali, que não é uma discrepância tão grande de um time para o outro. Então era muito difícil que o segundo tempo fosse igual ao primeiro, um domínio total de uma equipe. O Atlético, o gol do Allan Kardec deixa uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade pequena. Num confronto equilibrado, 2 gols é muita coisa. Eu falei isso no confronto com o Palmeiras. E o Palmeiras é melhor que o Atlético. Né? Naquele momento, o Flamengo fez 2 gols no Palmeiras, era difícil reverter. E o Palmeiras pressionou muito, mas não conseguiu. Né? Fez só 1 gol. E o Atlético tem uma missão muito difícil. Impossível não é, mas é uma missão difícil. E vai ter que tentar naquela coisa de 1 gol para tentar desestabilizar o adversário. É mais nesse tipo de coisa. Imagino até que o Allan Kardec vai ser titular, não porque fez 1 gol, ele não jogava há bastante tempo. Mas é que é o cara de área que o Atlético tem. O Daverson não pode jogar na Copa do Brasil. Então, para ter um cara na área, abafa, uma bola aérea, pode ser que o Allan Kardec seja uma opção no jogo de volta contra o Flamengo, para tentar dessa maneira alguma coisa. Ô, Viga! E esse Maracanã hoje, hein? Foi recorde de público hoje do Flamengo no ano? Quase 65 mil, pilhado. Agora, me chamou bastante a atenção. 64 mil uns quebrados. Eu vou pegar para você aqui o número certinho daqui a pouco. Eu tinha passado para o Kaique e também para o Raulzinho. Mas me chamou a atenção a renda, viu, pilhado? É uma crítica muito grande do torcedor do Flamengo, trabalhador, chão de fábrica. Mais de 15 milhões de reais. Alguém vai falar, mas é a final da Copa do Brasil. É claro, mas você pega aí uma média, vou fazer uma média por alto, tá? Você pega aí 6,5, divide por 15, você vai ver aí mais ou menos R$250 a média do ingresso. Para um trabalhador brasileiro que tem um salário mínimo aí, não chega nem a R$1.500, é muita grana, isso tem que ser repensado. Inclusive se fala que o futuro estádio do Flamengo vai voltar a ter geral, vai voltar a ter um espaço popular para a sua torcida. Pilhado, é claro que o torcedor do Flamengo queria que fosse 4, 5, 6, 7. E o torcedor mantém a euforia com o pé no chão. Sabe que se fosse 3-0 seria muito melhor e dificilmente o Galo ia reverter. Mas também achava que uma final desse quilate, desse nível, desse diapasão, 3 gols de diferença é muita coisa. Então, o torcedor do Flamengo está deitando em berço esplêndido, está comemorando, está bebemorando, mas sabe que tem um jogo de volta. E se o Flamengo conseguir anular, como fez hoje, segurar o Scarpa ali quando tentou cair pelo Alexandre e tentar empurrar o Hulk para cada vez mais longe da área do Rossi, o Flamengo tem grande chance de ser campeão. O torcedor do Flamengo, assim que o Galo fez o gol, a torcida do Galo aqui no Maracanã gritou, eu acredito. E a torcida do Flamengo cantou por cima e não ficou muito abalada, muito abatida não, viu, pilhado? Eu vou só te passar a informação que está na nossa tela. Eu falei, eu acho que é recorde sim, tá? 67.459 pessoas hoje no Maracanã. E aí, é o que eu falo para todo mundo. É claro que eu compreendo o Vampeta ser corintiano e torcer até pro Palmeiras, quando o Palmeiras joga contra o Flamengo. Deve ser difícil você olhar para essa tela do YouTube, para muita gente que está olhando, para o Vampeta deve ser complicadíssimo, e ver 67.459 pessoas. É uma nação. Então, quando é a nação, Bruno Prado, é claro que incomoda o meu amigo Marcos André. É óbvio que dá aquela incomodada, até na Jovem Pan. Já vi São Paulino torcendo pro Palmeiras também contra o Flamengo. Ô, velho Vamp, eu agora entendo por que você seca tanto. Olha esse público, meu amigo. 67.459 pessoas no Maracanã. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu vou até tirar o fonezinho para fingir que eu vou te ouvir melhor. 67 mil, quanto? 459. E semana que vem, quantos milhões vai ficar chorando?
como você é ridículo. Então eu vou te dizer. É 35, 40, 55 milhões? É 35. Ele sempre aumenta, né? 45 milhões de torcedores, 35. 45 milhões de torcedores, Flávio Prado. Aumentou? Quanto? Tá aumentando pra caramba essa... Nossa Senhora, hein? Já tem a população da Índia. Não, mas foi legal, foi uma festa legal. Foi principalmente bonito, o jogo mosaico. Foi legal. Não, e legal, o jogo foi legal, isso é mais importante. Flamengo jogou você bem. tem um estádio cheio, um jogo chato, mas o jogo foi muito legal. O Flamengo jogou bem demais. Foi legal, foi gostoso o jogo. Foi gostoso de ver, aquele jogo que você olhar e fala, pô... O Flamengo jogou tudo que tinha que jogar hoje, aí vai esquecer do Foi legal, foi legal. Jogou tudo que tinha hoje pra jogar, vai esquecer do vídeo. Você vê, o River fez aquele negócio, parecia um caldeirão, fez gol, não fez nada. Sabe o que os caras estavam me falando? Que aquele negócio da festa do River foi porque eles compraram achando que ia pra final E gastaram. e gastaram porque não ia chegar na final. Aí hoje foi legal, hoje foi bem bacana. Mosaico, estádio lotado, foi bem bacana, bem legal. A gente teve aí, ó, só lendo aqui pra vocês, trazendo bem especificamente os números, no Maracanã, maior renda bruta no Brasil em 2024, que foi o que disse o Rodrigo Viga, 15 milhões e 700 mil reais foi o que arrecadou o Flamengo. A arrecadação superou os 7 milhões e 800 mil reais, caraca, quase o dobro da arrecadação de São Paulo e Botafogo no Morumbi pelas quartas de final da Libertadores. Ou seja, é impressionante realmente, preço muito alto, o que o torcedor muitas vezes reclama, só que aí é dinheiro em caixa para o Flamengo,